artigo 8. As igrejas e templos somente poderão efetuar suas atividades até às 22 horas, devendo estar de portas fechadas após este horário durante a celebração de missas, cultos e rituais e templos religiosos, mantendo-se em assentos individuais afastados um por um, ou seja, afastados um dos outros, por no mínimo 1,5 metro. Lembra que eu falei que em determinado ponto seria 2 metros, em determinado ponto seria 1,5 metro? Determinando-se a capacidade máxima de fiéis e fixando-os através de placas em todos os acessos, ou seja, determinando-se assim a capacidade máxima de fiéis, fixando as placas, ou seja, aqui não está determinando que é 50%, se é 30%, e aí eu venho, cadê o decreto estadual? Porque era aqui que eu queria fazer um comparativo com o decreto estadual, porque lá no decreto estadual ele diz o seguinte: as igrejas podem funcionar, mas aí deu uma confusão toda, os pastores estavam pensando que não podia, que tinha que fechar a igreja, que não sei o quê, e aí, meu amigo, nós fizemos uma reportagem com os pastores, que você vai acompanhar agora aqui no nosso programa, essa reportagem com líderes de Araguaína, falando sobre o decreto do governo do estado e o decreto do município. Na tela. Em meio à pandemia, muitos decretos do governo estadual e municipal surgem para amenizar a propagação da Covid-19. O decreto estadual divulgado pelo Palácio Araguaia na última sexta-feira interfere em muitas questões, principalmente nos cultos, missas, liturgias das igrejas. Conversamos com alguns pastores líderes de igreja, na qual os mesmos se posicionaram. Então, eu lendo o artigo, eu deduzi que o nosso excelentíssimo prefeito, Wagner, ele não foi nada mais, nada menos do que usado por Deus. Que, infelizmente, o nosso artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal, parece que não está valendo. A lei maior, que o direito de culto é inviolável. Pode estar aqui, a Constituição Federal, no artigo 5, inciso 6, estipula ser inviolável a liberdade de consciência, de crença, assegurado o livre exercício do culto religioso e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto sem ser interrompido. Mas já que a lei municipal, a lei estadual, achou por bem colocar essa lei em pauta, a lei estadual, tudo bem. Mas o prefeito foi usado por Deus, eu concordo com ele. Eu sou da opinião de não fechar a igreja, não anular os cultos. Sabe por quê que eu não sou da opinião? Porque a igreja não é nada mais, não é nada menos do que um hospital divino e secular. A igreja não deve fechar. Quantas pessoas desenganadas da medicina têm ido até a igreja e o problema é selecionado. É Deus que falou isso. Segundo a Crônica 7 e 14, aqui está lá, Deus falou para Salomão. Salomão edifica uma casa para a adoração do meu nome. E Deus diz, adorações que for feita neste lugar, eu do céu ouvirei. Então, eu não quero me prolongar, mas eu quero resumir dizendo, eu não concordo com o fechamento de igreja. Sabe por quê? Casa lotérica não fecha. O mercado de trabalho, se fechar, é prejuízo para a população. O supermercado não fecha. O banco não fecha. Por que fechar a igreja? Isso é coisa que parece... É coisa de menino ou coisa maligna, não me permito falar. Então, eu resumo dizer, estou dando os parabéns para o nosso querido prefeito. Foi usado por Deus. Continue
com essa tese de não fechar as igrejas. É claro que temos que manter os preventivos, é claro. Uso de máscara, álcool gel, manter distância, obedecer à lei orgânica dentro desse requisito. Mas fechar, eu não concordo. O pastor Beethoven, da Assembleia de Deus de Anápolis, também disse que respeita as medidas, mas que as igrejas é um ponto de refúgio para todas as pessoas e que o templo está com todos os preventivos. Nós vemos de uma forma bem preocupante, né? Por quê? Porque a igreja ela é o último refúgio, não é? E nesse momento de desespero, nesse momento de agonia, que não só a cidade, mas o mundo inteiro está passando, não é? A igreja ela torna-se aquele lugar de suporte espiritual para as pessoas. Então nos preocupa, não é? Quando há um decreto que vem para fechar o último lugar onde as pessoas ainda têm esperança, ainda buscam esperança para um socorro, para um auxílio, não é? Espiritual. Eu vejo da seguinte forma: se tem que fechar, que se feche logo tudo, né? Mas entrar logo diretamente com os espaços onde as pessoas buscam auxílio, onde as pessoas buscam ajuda, onde as pessoas buscam uma âncora, né, para estarem mais perto do Senhor, buscando, eu acho que isso, em vez de ajudar, atrapalha. Até mesmo porque a gente, né, que estamos aqui no caminho do Senhor, buscamos fazer as coisas todas certas, né? Então buscamos estar sempre em obediência. Então, assim, se há um decreto, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às leis que nos regem. Porque todos os governantes que estão estão nos liderando, ou estão com poder e autoridade sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que nós devemos obedecê-los. Se há um decreto, né, nós não podemos ir contra esse decreto. Porém, isso não quer dizer que nós estejamos em conformidade, né? Se você der uma olhada aqui na nossa igreja, nós temos todos os materiais que são impostos para a higienização pessoal, né? Quando as pessoas chegam, passam por aquela porta, nós temos uma pessoa ali para medir a temperatura, temos uma pessoa ali para colocar o álcool, né, nas mãos das pessoas. Nós ficamos aqui de modo onde as pessoas não ficam aglomeradas, né? Então eu lhe pergunto, onde é que isso atrapalha, né? Onde é que isso traz risco para a população, né? Pelo contrário, os líderes, eles deveriam ver a igreja como um apoio nesse momento de preocupação, nesse momento de agonia em que a cidade está passando, não é? E buscar nas igrejas, né, um apoio até para a orientação das pessoas. Porque nós temos um rebanho que foi dado a nós por Deus, não é? E esse rebanho está sobre as nossas responsabilidades. E como pastor, eu quero dizer a você o seguinte, né, que em alguns momentos a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lógico que eu não vou me opor, né, às autoridades que são impostas pelo próprio Deus sobre as nossas vidas e sobre esse país. Na realidade, a igreja, ela não fecha. Ela é um organismo vivo. E se as pessoas tiverem consciência do que representa a igreja ela pode estar unida mesmo distante, não é? Nós podemos estar unidos, nós temos um vínculo, nós temos um elo e nós temos uma mão sobre as nossas vidas. E mesmo que nós não possamos estar reunidos no mesmo prédio, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, nós podemos continuar unidos, né, cada um nas suas casas, não é? Orando no mesmo sentido, buscando a Deus, não é, da mesma forma, e ainda melhor, intensificando, porque nós vemos que muitas vezes há uma opressão, não é, que aí provém do espiritual sobre a vida de algumas autoridades, para ir justamente contra a vontade de Deus e contra aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas estar reunidos em igreja é uma ordenança do nosso Senhor. E nós fazemos isso não porque nós queremos, porque na realidade muitas vezes alguns vêm até empurrados, né, trazidos por pais, por mães, ou porque se acostumaram a estar na igreja. Mas estar reunido em igreja é uma ordenança do nosso Deus e nós fazemos isso porque o amamos e o obedecemos, não é? O que é que eu posso dizer nesse momento de dor, nesse momento de desespero, nesse momento de agonia? Seja forte.
Mesmo que os políticos, mesmo que os nossos governantes nos impeçam de estarmos reunidos no mesmo lugar, isso não quer dizer que nós vamos estar separados. Isso é cumprimento das profecias, é cumprimento da palavra do Senhor. Que nos últimos dias tudo ficaria mais complicado, tudo ficaria mais difícil. Meu amigo Alisson Silva, essas cadeiras aqui estavam todas repletas de pessoas, cheia a igreja. Mas tem muito tempo que muitas pessoas estão sentando separadas. Mas uma coisa que eu posso lhe dizer, a fé é muito maior do que o coronavírus. Vamos voltar novamente aqui à questão do decreto do governo do estado de Tocantins, porque o prefeito Wagner disse, a igreja pode funcionar, todo mundo funciona aí até às 22 horas, né? Depois das 22 horas não. Aí vem o decreto do governo do estado do Tocantins que diz o seguinte, no artigo 14, recomenda-se que as missas, cultos e atividades de segmentos religiosos ocorram preferencialmente por meios virtuais de transmissão, ao que, adotando-se a forma presencial, tenham público limitado a 30% da capacidade de lotação de cada local, tendo como prioridade a utilização de ambientes abertos, observando ainda, aí vem outras questões aqui do decreto, e aí fica aqui nesse artigo 14 também, já a questão das multas, né? As multas individuais aplicadas pela Polícia Militar podem ser de R$50 a R$2.000, e para as empresas podem ser de R$500 a R$20.000. Então vamos lá, se o prefeito Wagner não determinou que é 50% das pessoas dentro das igrejas, então você tem que obedecer ao governo do estado e funcionar com 30% das pessoas. O que é inteligente aqui que você pode fazer? Faz um rodízio de culto, ou seja, faz um horário de culto diferente. Por exemplo, você pode fazer um culto de 6 horas da tarde até 7h30. E de 7h30 ou 7h40 até 8h30, até 9 horas, você faz outro culto. Então você faz 2 cultos, e aí você atende 30% no horário, 30% no outro e 30% no outro. Combina com os irmãos, um vai dia um, de outro vai dia outro. E é inteligente a fala do pastor, desse último pastor aí do Ministério de Anápolis, que diz que é assim mesmo, não tem problema. Não é não ir na igreja um dia ou outro que vai distanciar, que pode buscar em casa, que pode orar, que todos permanecem unidos na fé. E aí já tem os outros que têm uma outra observação desse ponto de vista. Então, sobre esses decretos, sobre o decreto do governo do estado, sobre o decreto da Prefeitura Municipal de Araguaína, fica aí. Cadê o decreto do município, produção? A produção está aqui.